Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é dia 28 de julho, terça-feira, e sejam muito bem-vindos à nossa aula de História dessa semana. Vamos lá! Vocês viram na aula passada, não é? Na verdade, há 2 semanas atrás, que a gente usou o livro de atividades complementares para falar uma introdução sobre o que a gente ia ver hoje. Pois é, então vocês já podem ir resgatando na memória tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente estudou, não é? Que vai ser muito útil para a aula de hoje. Então, nós vamos entrar no novo capítulo de História, que é os primeiros habitantes da América. Bom, na aula passada, há 2 semanas atrás, a gente viu os primeiros habitantes da América de uma forma muito introdutória. A gente introduziu assim de forma bem introdutória mesmo, a gente não falou a fundo sobre cada um desses povos. Então, nesse capítulo, nessa aula de hoje, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre cada um desses povos. Na verdade, não todos, a gente não tem tempo para falar de todos os povos, até porque, como a gente viu na aula passada, são muitos povos indígenas que tinham aqui quando a América foi descoberta, não é? Entre aspas. Então, eram muitos povos. A gente vai estudar sobre os mais importantes, sobre os mais famosos mesmo. Perfeito? Então, antes de começar a nossa aula, vamos relembrar do conceito de novo mundo, não é? O que é o novo mundo, vocês lembram? O novo mundo é como era chamado a América, é como era chamada a América. Por quê? Porque os europeus, não é, explorando o mundo, não é, explorando os mares, descobriram que tinha esse continente e era novo para eles, era algo novo para eles, ainda não explorado. Então, eles começaram a chamar de novo mundo, porque eles não faziam ideia do que encontrar aqui, não é, no continente americano. E detalhe, quando a gente fala em continente americano, galera, não fiquem pensando só em Brasil, só em América do Sul, não. Também tem a América do Norte, que é onde fica Estados Unidos, que é onde fica Canadá. Também tem a América Central, que é onde fica Guatemala, México, certo? Então, é todo o continente americano, a gente está falando de toda a América, certo? Então, tudo isso era conhecido por eles como o Novo Mundo. Perfeito? Outro ponto que é muito importante a gente falar, relembrar, não é? É a questão das Índias. O que eram as Índias? As Índias eram que Colombo e todos os exploradores, a maioria dos exploradores europeus estavam procurando. E as Índias, como a gente já sabe, elas ficam no Oriente, na parte oriental do mundo. E aqui é o Ocidente, não é? Então, eles procurando o Oriente vieram parar no Ocidente. Como que a gente explica isso? Não tem como explicar. E aí, pensando que eles tinham chegado no Oriente, né, nas Índias, deram de cara com os nativos daqui da América e falaram: olha os índios. Pois é, por isso que a gente chama índio de índio, porque por conta de uma confusão de localização geográfica dos europeus, dos conquistadores europeus. Perfeito? Então, já relembramos isso, não é? E outra nomenclatura muito importante, galera, é a nomenclatura pré-colombiana. O que são os pré-colombianos? Pré-colombianos são todos os povos que estavam aqui antes de Colombo chegar, antes de Colombo descobrir a América. Então, todo mundo que estava aqui antes são os povos pré-colombianos, os índios, certo? Então, vamos lá. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver 2 desses povos muito importantes que estavam aqui na América antes, né, da chegada dos europeus. Nós vamos ver sobre os Incas e nós vamos ver sobre os Maias hoje. Vocês vão ver, galera, que índio não é aquilo que a gente pensa, não é só aquela ruma de gente que anda pelado, que caça de arco e flecha. Vocês vão ver que os índios, que os nativos da América são muito mais do que isso. Vocês vão ver a inteligência, a grandeza desses povos hoje, galera. Então, vamos lá. Começando pelos Incas. Os Incas, eles ficavam localizados onde hoje é o Peru,
Bolívia e Equador, certo? Então, os incas, eles são daqui da América do Sul mesmo, eles eram da América do Sul, aqui perto do Brasil, nesses países que fazem fronteira com o nosso país, ok? Eles tinham uma capital, Cusco. Por que a gente fala de capital nesse caso? Porque os incas, galera, eles formaram um império, eles eram um império. Então, prestem sua atenção na grandeza desse povo. Então, eles tinham um império e tinham uma capital também. E essa capital, galera, era um luxo. Vocês não têm noção. Olha, mais de 10 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de habitantes, mais de 10 milhões de incas, muita gente. E outra coisa, galera, eles construíram o Império Inca. Como foi que o Império Inca foi construído? Foi construído através de guerras, de dominação, de escravidão. Eles, através de guerras, que eles eram muito bons nisso, dominaram outros povos e escravizaram esses povos. E através disso, eles enriqueceram, não é? Eles aumentaram o império deles. E outra coisa muito importante é que, por conta dessas conquistas territoriais, por conta dessas conquistas desses povos, eles acabaram também herdando, adquirindo muita da cultura desses povos que eles dominaram, certo? E o que é natural? Quando você domina um local, você acaba se adequando àquela cultura também, pegando para você aquela cultura. E isso aconteceu com os incas. Outra coisa muito interessante, olha só que interessante, galera. Os incas possuíam mais de 600 idiomas. Eles falavam 600 línguas, galera. A mais famosa era a Quichua, se eu não me engano, é um nome bem complicadinho mesmo, que era a língua mais falada, mas é muita língua. E sabe o que é mais interessante? Eles tinham essa quantidade enorme de línguas, de fala, não é? Mas, com relação à escrita, eles não tinham nenhum sistema desenvolvido. Como assim, não é? Então, vai entender. Eles falavam em 600 idiomas diferentes, mas de escrita eles não tinham idioma, não tinham, na verdade, sistema de escrita desenvolvido. Pois é. Então, mas como é que eles se comunicavam por meio de alguma coisa que não fosse a fala? Bom, eles tinham fios de barbante, certo? Esses fios de barbante, eles eram enrolados de uma forma que cada enrolação, não sei se eu posso falar dessa forma, mas cada amarração, vamos dizer assim, tinha um significado diferente. Então, era esse o sistema de escrita deles, certo? Um sistema muito rústico e nada evoluído, ok? Olha só que interessante. Os incas, eles são muito conhecidos, galera, porque eles eram extremamente inteligentes com relação à infraestrutura. Eles eram verdadeiros engenheiros, galera. Eles fizeram uma tecnologia de irrigação muito sofisticada para a época, uma tecnologia de irrigação, ou seja, de irrigação diária das plantas, não é? Como é que a gente irriga aqui assim manualmente? A gente passa com regador e rega as plantas, não é? Mas existem sistemas de irrigação que são automáticos. E era mais ou menos assim que eles fizeram. Pois é, galera. Tecnologia de irrigação, ok. Pontes suspensas. Bom, não sei se vocês sabem, mas nessa região aqui de Bolívia, Peru, né, existe a Cordilheira dos Andes, não é? O que é a Cordilheira dos Andes? É uma cordilheira, né, lógico, são muitas montanhas, galera, perto da outra, certo? São muitas montanhas, elas têm uma altitude, nossa senhora, eu tô enrolando muito, vamos lá, uma altitude muito grande. E o que eles fizeram? Pontes suspensas em cima desses penhascos. Olha lá, né? Terraços. O que eram esses terraços que eles construíram? Bom, galera, existiam muitas áreas que eram muito improdutivas, eram muito impróprias para o plantio, porque era muito difícil plantar nessas áreas. Então, o que eles fizeram?
eles fizeram terraços para possibilitar o plantio nessas áreas. Olha só a inteligência, não é? E outra coisa, edifícios. Edifícios, galera, é mais na capital, certo? Na capital, que é Cusco. Tinham edifícios de pedra, ou seja, casas realmente em cima umas das outras. Edifícios e artesanato sofisticado. O artesanato inca, galera, é muito rico em ouro, em prata, em coisas preciosas, em metais preciosos, certo? E aqui tem mais uma palavrinha que não está dando para ver aqui no vídeo, que é declínio. Como foi o declínio do Império Inca? Por que que o Império Inca acabou? Bom, eu acho que vocês já podem imaginar que ele acabou porque chegaram os europeus aqui, não é? E vocês estão certos. Foi exatamente por causa disso, galera. Os europeus começaram a explorar, não é, o continente americano, e o estopim, não é, o que foi definitivo para que o Império Inca acabasse foi a morte do imperador. E quem matou o imperador, tem aqui o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele. Francisco Pizarro, certo? Esse conquistador europeu, Francisco Pizarro, invadiu, né, o território americano e matou o imperador dos Incas. Olha só a audácia que ele tinha, né? Matou o imperador. Com a morte do imperador, o Império Inca foi declinando até que acabou, não é? Até que se desfez completamente. Então, isso foi Império Inca. Agora vamos para os Maias. Bom, galera, é só Maias, não é Império Maia, certo? A gente vai já ver por quê. Bom, os Maias, eles ficavam localizados na América Central, perfeito? Aqui, ó, é a América do Sul. Os Maias ficavam na América Central, no sul do México e na península de Yucatán. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse nome, certo? Onde fica a península de Yucatán? Fica na Guatemala. É um país também pertinho do México, ali na América Central. Bem ali. Então, por que que os maias não são império, assim como os incas? Não foram um império? Porque eles não tinham estado centralizado, certo? Eles não tinham um estado centralizado, sabe? Um rei ou um imperador, como tinham os incas, uma pessoa que fosse superior a todas. Eles tinham muito essa visão igualitária, sabe? Todo mundo igual a todo mundo, certo? Então, eles não tinham estado centralizado. O que eles tinham, na verdade, eram cidades-estado independentes. Tinham cidades-estado que cada uma era independente, nenhuma tinha... Não era que todas fossem governadas por um ser superior, não. Cada uma era independente. Beleza. Outra coisa muito interessante dos incas, cara, a construção de pirâmides. Porque, assim, quando alguém fala em pirâmides, a gente pensa o quê? A gente pensa no Egito, né? A gente pensa em Quéops, Gizé, né? Bom, galera, mas não foram, lamento informar, mas não foram só os egípcios que construíram pirâmides, não, viu? Não foi, não. Os maias também construíram. E, além disso, povos brasileiros também, né, também construíram pirâmides. Ou seja, tem pirâmide em todo canto do mundo, certo? As do Egito são mais conhecidas, né, até por conta do grau de dificuldade da construção delas. Então, vamos lá. Mas a construção das pirâmides maias também existia um sistema muito bem elaborado. E eles construíram essas pirâmides nos templos religiosos, certo? Mais para a adoração, né, dos deuses deles, do que eles acreditavam ser espiritual, não é? Então, as pirâmides era mais uma coisa espiritual mesmo para eles. E gravações em monólitos. Bom, por que que a gente hoje sabe tanta coisa, entre aspas, né, também, sobre os maias? Porque eles deixaram muita coisa escrita, galera. Olha, por isso que a história é importante. Se a gente não escreve a história, quem é que vai lembrar da gente? Quem é que vai saber que a gente passou por aqui, não é? Eles escreveram a história deles nas pedras. Por isso que hoje a gente está aqui para contar a história deles. Então isso é muito importante. E eles gravavam nos monólitos não só a história deles, não, mas também regras, mas também
decisões, marcos importantes. E entre esses marcos importantes, galera, tem alguns que vocês não vão acreditar. Olha, eles eram muito bons em astronomia e medicina e com pouquíssimos recursos, certo? Galera, os maias, vocês já ouviram falar em calendário maia? Pois é, os maias desenvolveram calendários e eles previram eclipses sem telescópio nenhum. Eles não tinham telescópio, não tinham nada disso. Sem recurso, quase com recurso nenhum, eles preveram vários e vários eventos astronômicos. Olha aí, olha só, galera. Então, por causa disso, isso também eles marcavam nos monólitos, certo? Isso também eles gravavam nas pedras. Por isso que a gente sabe disso, não é? Então, eles preveram os eclipses, preveram passagem de cometas, preveram muitas coisas. E outra coisa, a medicina. Eles tinham uma medicina bem desenvolvida para a época deles e com poucos recursos. Vocês sabiam que os maias faziam até cirurgia? Pois é, olha só, não é? E com pouquíssimos recursos, galera. Inclusive, o calendário maia, ele é uma coisa assim muito importante até hoje, né? Muita gente usa para prever o fim do mundo, né? Todo ano o mundo vai acabar. Vocês perceberam isso? Todo ano o mundo vai acabar. Aí quando chega no outro ano alguém fala: ai não, é porque fizeram uma interpretação errada do calendário maia, não vai acabar esse ano não, vai acabar no tal, não é? Então, essas previsões não acontecem, né, porque os maias disseram que o mundo ia acabar tal ano, não. É porque estudiosos dos dias de hoje, do nosso tempo, querem interpretar o calendário maia com relação ao fim do mundo. As pessoas estão fissuradas em descobrir isso, né? Então, os maias, não é que os maias preveram o fim do mundo, é que pessoas da nossa época querem interpretar o calendário maia e querem descobrir alguma coisa sobre o fim, né? Enfim. E o que aconteceu com esse povo, galera? Eles desapareceram. Pois é. Assim, o fim do Império Inca, a gente sabe que foi com o quê? Foi com a chegada dos europeus e chegou lá o conquistador, né, o Francisco Pizarro, matou o imperador e começou o declínio do Império. Mas com relação aos maias, não tem explicação nenhuma, galera. Os cientistas até hoje não chegaram em um consenso do que aconteceu com os povos maias. Simplesmente as aldeias foram se esvaziando e sumiram. Olha só que coisa louca. Existem, né, teorias da conspiração. Galera, teoria da conspiração passa longe de ser verdade. São teorias apenas imaginação mesmo, certo? Tem as teorias da conspiração das pessoas, né, que dizem que eles eram tão inteligentes que eles eram, na verdade, descendentes de ETs. E aí eles desapareceram porque foram abduzidos. Mas é claro que isso não tem comprovação científica nenhuma, certo? São apenas teorias da conspiração. Perfeito? Os cientistas mesmo não têm nenhuma explicação para o sumiço deles. Ok? Então, galera, essa parte dos maias, ela é bem importante, bem falada, não é? E eu acredito que eu consigo encontrar um documentário sobre eles que eu possa recomendar para vocês. E outra coisa, sobre os incas, galera, existem vestígios hoje, certo? Por exemplo, Machu Picchu. Machu Picchu é um ponto turístico, né, que é visitado até hoje e que são vestígios desse império dos incas. Os maias, existem vestígios também, né, as gravações dos monólitos. E é isso, galera. Nossa aula termina hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenham gostado desse conteúdo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!